Quero cumprimentar a todos que estão nos assistindo em mais uma live. Que Deus possa falar ao seu coração nessa noite, como sempre tem falado. Na verdade, Deus sempre fala. O problema é que nós temos dificuldade para ouvir Ele falar, ou algumas vezes ignoramos a voz dEle. Mas essa noite é uma noite especial, onde Deus vai falar ao seu coração de uma maneira extraordinária em nome de Jesus. Eu gostaria que você levantasse as suas mãos, você que está aqui. Vamos começar a falar com o nosso Deus. Pai, nós te damos graças, Senhor. Hoje, comemorado, Pai, o Dia dos Pais. E alguns de nós, Pai, quando nós recordamos dessa palavra chamada Pai, para alguns é trauma, para alguns é frustração, abandono, para outros, porém, Pai, a palavra Pai significa muito, porque Pai é o socorro, é a proteção, é a mão forte. Mas independente, Pai, do Pai que nós tivemos biológico, nós queremos agradecer a um Pai que nunca falha, a um Pai que é real, a um Pai que nos arrancou do chaco do lodo, do lamaçal do pecado, nos colocou de pé, encontrou valor em nós enquanto muitos já não encontravam. O Senhor conseguiu ver em nós, Pai, o que ninguém pôde ver. Tu és um Deus especial, mas acima de um Deus, o Senhor é o nosso Papai, aquele ao qual nós podemos levantar as mãos em adoração, aquele ao qual nós podemos pedir socorro e o Senhor vem para nos defender, para nos proteger. Precisamos da tua poderosa mão, Deus. Precisamos das suas mãos poderosas sobre a vida dessas pessoas que estão enfermas com esse vírus que tem assolado o planeta. Pai, em especial, nós erguemos a nossa voz em oração em direção à vida, Pai, do apóstolo Edilson, da igreja El Shaddai, a nossa cobertura. Nós clamamos, Pai, porque cremos, Pai, que o Senhor é poderoso para operar um grande milagre na vida do nosso líder. Nós cremos, Pai, que esse ato profético, onde nós cercamos, Pai, o hospital regional, ali simbolizamos, Pai, quando o povo de Israel cercou Jericó e as muralhas de Jericó vieram ao chão. Assim hoje nós cremos, Pai, que as muralhas que impediam o milagre já caíram por terra e um grande milagre já alcançou a vida do nosso líder, apóstolo Edilson. Aonde você está, pela fé, escute a nossa voz, escute o nosso clamor, apóstolo. Nós liberamos a unção de cura sobre o seu pulmão, sobre os seus rins, sobre os seus órgãos internos. Nós clamamos, Pai, que ele possa se estabilizar e a partir de agora o seu sistema respiratório volte ao normal e esse dia nós possamos receber excelentes notícias, isso para o louvor e a glória do nosso Papai. Nós clamamos também pelas vidas, Pai, que se encontram internadas, Pai, sem esperanças, entubadas, Pai, dependendo do aparelho para respirar. Nós clamamos por um milagre no hospital regional, no hospital, Pai, da Santa Casa. Nós clamamos, Pai, por um hospital universitário, CACEM, Sírio-Libanês, cada hospital de Campo Grande, cada hospital do Mato Grosso do Sul. Nós clamamos para que o teu milagre alcance essa noite a vida dos necessitados. Pai, nós clamamos agora, Pai, quantas famílias, Pai, hoje com tristeza no coração, porque os seus pais não estavam presentes, mas nós cremos que essa semana será uma semana de ótimas notícias. O teu nome será honrado, o seu nome será glorificado, o seu nome será exaltado.
lado, e todos saberão que nós temos um Pai que cuida de nós, um Pai que nos protege, um Pai que nos segura em suas poderosas mãos. Nós clamamos a esse Papai nessa noite, nós clamamos para que a mão poderosa do nosso Pai leia em nosso favor e nós possamos ver grandes milagres. A ministração de hoje é a resposta de Deus no silêncio. Deus fala em todo o tempo conosco. A grande questão é quando estamos preparados para ouvir Ele falar. Por que nós não estamos conseguindo ouvir Deus trazer uma resposta para as nossas vidas? Porque a distância está causando um problema em nossas vidas. Porque quando nós estamos próximo dele, nós não temos dificuldade para ouvir o que ele tem para nos falar. É necessário uma conexão com ele. E para que haja essa conexão é necessário que possamos estar próximo dele, mas muito próximo. João capítulo 21, versículo 12, olha o que o texto diz, olha o que o versículo diz assim: disse-lhe Jesus: vinde e jantai. E nenhum discípulo ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era quem? Amados, houve um silêncio. E o grande problema que nós enfrentamos é, como uma igreja avivada que somos, nós pensamos que Deus só fala no agito. E algumas vezes, como cristãos, pessoas que são tementes a Deus, nós limitamos a presença de Deus em determinados lugares. Para de limitar a ação de Deus. Houve um silêncio. Que silêncio é esse? Os discípulos chegaram e eles haviam abandonado a missão, porque dentro deles Jesus já estava morto, se esqueceram da promessa e resolveram voltar a fazer aquilo que eles faziam antes, pescar. E naquele silêncio Deus começou a falar o coração deles, Jesus começou a falar o coração deles, porque parados eles ficaram olhando para Jesus, Jesus olhando para eles, e um silêncio houve. Mas a Bíblia vai dizer, ei, que na voz suave Ele está. Então algumas vezes Deus vai falar conosco no silêncio. Hoje Jesus está aqui e Ele vai falar no silêncio ao seu coração. Primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, a partir do versículo 9, o texto diz assim: e ele chegou ali em uma caverna, e ali se alojou. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, e ele lhe disse: o que faz tu aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito ciumento pelo Senhor Deus dos exércitos, porquanto os filhos de Israel têm abandonado o teu pacto, e lançado abaixo os teus altares, e matado os teus profetas com espada, e somente eu restei, e eles buscam minha vida para me tirarem. E ele disse: sai-te e põe-te de pé sobre o monte diante do... Amados, a primeira coisa que nós notamos é que Elias se encontra em uma guerra interior, e essas guerras interiores, elas são muito mais difíceis de vencer, porque nós algumas vezes não conseguimos identificar elas. É algo que começa a acontecer dentro de nós, e nós não temos respostas, e algumas vezes é depois de grandes vitórias. Elias, ele sai em direção a uma caverna, ele entra na caverna, mas o interessante é quando Deus começa a falar com Elias, naquela condição, a fala para Elias é essa: sai e põe-te de pé sobre o monte diante do... Para Deus falar o nosso coração, independente se vai ser em voz alta, independente se vai ser com um grito,
Independente se vai ser no silêncio, o primeiro posicionamento que eu preciso é sair da área que eu estou, desse conforto. Eu preciso me colocar de pé, e colocar de pé diante daquele que pode resolver o problema, que é o nosso Deus. Entenda algo, nós algumas vezes estamos esperando uma resposta de Deus, é um terremoto, é um vento forte. Deus, faz alguma coisa, responde de alguma forma, e Deus está respondendo há muito tempo, mas você não está conseguindo identificar Ele falar com você. Quanto mais distância nós temos dele, nós não conseguimos ouvi-lo. E a Bíblia diz que houve um vento muito forte, rasgou os montes e fez em pedaços as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. O Senhor não estava no vento. Paulo e Silas estavam orando, e aí veio um terremoto. Sim, Deus fala através do terremoto, Deus fala no vento forte, mas algumas vezes Deus quer tratar com a gente no silêncio. Só que para ouvir falar no silêncio, você precisa estar conectado e próximo dele. A Bíblia nos ensina a orar, Mateus capítulo 6, versículo 6. E quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e fala ao Pai em secreto, e o Pai lhe recompensará. O vento grande, forte, rasgou o monte, fez em pedaços as rochas, mas o Senhor não estava no vento. O terremoto veio, mas Deus não estava no terremoto. Depois veio o fogo, mas Deus não estava no fogo. Amados, Deus tem várias formas de falar comigo, com você, e essa semana Deus vai falar conosco, eu tenho certeza disso. Olha que interessante que o texto diz: e depois do fogo, uma voz calma e baixa. Olha o que o texto diz: assim foi quando Elias ouviu isto. Você precisa aprender a identificar a voz daquele que te chamou. Olha que interessante, quando nós estamos longe, nós temos dificuldade para ouvir, e precisamos, para que as pessoas nos ouçam, nós precisamos gritar. Mas quando nós estamos próximos, pode falar bem baixinho que a gente escuta. Tu olha para o teu irmão e fala assim: você precisa se aproximar para ouvir a voz do Mestre. Ei, hoje eu estou falando no silêncio. Você não está sozinho na caverna. Ei, Deus não diz: ei, o que está fazendo aí? Ele está dizendo o que você está fazendo aqui. Deus estava com ele mesmo no tempo da adversidade. Hoje o Senhor está falando ao seu coração: você não está sozinho. Você não está sozinho nessa luta. Você não está sozinho nesse problema. Você não está sozinho nesse vale, você não está sozinho nessa tempestade, ei, você não está sozinho nesse negócio. Eu estou com você, e quando eu estou com você, a palavra é: se levante, porque eu não falo com pessoas que estão caídas diante de mim. Aquele que está caído se coloca de pé novamente diante de mim. Aquele que está com a cabeça baixa, ele levanta a cabeça, porque eu falo ao coração dele. Ei, ele está falando: aquele que está sem forças, desanimado, eu falo ao coração dele, mas ele se coloca de pé, porque eu estou junto com você. Ei, você não passa sozinho pela adversidade, eu estou junto com você. Hoje Deus quer falar ao seu coração: eu estou no controle de tudo. Quando Deus fala baixinho, Ele fala só com os íntimos. Que essa semana você venha se aproximar mais para ouvir Deus falar. 1 Samuel capítulo 3, versículo 1. Olha o que diz: e o menino Samuel ministrava ao Senhor diante de Eli. A palavra do Senhor era preciosa naqueles dias.
Naqueles dias, poucas mensagens vinham do Senhor. Deus continua falando na intimidade. O problema é que nós não conseguimos identificar quando Ele está falando conosco. Você precisa estar no lugar certo para ouvir Deus falar com você no silêncio. Eli sabia o lugar onde Deus estava, porém ele preferiu ir para outro. Samuel não era bobo, menino, mas ele dormia na onde? Aonde a arca estava, a presença estava ali. Eli vai para o quarto, porém Samuel vai para onde? Para o lugar aonde a presença de Deus estava. E Deus começou a falar, só que ele teve dificuldade de ouvir. Mas ele estava no lugar? E o texto diz que Elias ouviu Deus quando a voz foi baixa. Olha o que o texto diz. Assim Samuel foi, deitou-se no seu lugar, e o Senhor veio, levantou-se e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Então Samuel respondeu: fala, pois o teu servo ouve. Fecha os seus olhos mais uma vez. O que está afligindo a sua alma? O que traz inquietação para o teu espírito? O que te preocupa? O que te causa ansiedade? O que tira o seu sono? O que tira o seu descanso? O que está te inquietando? Por que tanta preocupação? Ele está no controle de tudo. Na caverna você não está sozinho. Eu estou te respondendo no silêncio. Porque no silêncio não existe outras vozes que possam atrapalhar a comunicação entre eu e Deus. Eu posso ouvir a voz dele me direcionando, o Espírito dele me enchendo, e não há espaço mais para tristeza, para solidão, para um vazio na alma, porque Ele é quem me coloca de pé. Talvez você entrou aqui nessa noite dizendo: Deus fala comigo. Eu quero dizer para você que Deus está falando com você. Vinde a mim, todos que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se coloque de pé. Por 3 vezes, Deus falou com Samuel, e ele não conseguiu identificar quem falava com ele. Ele confundiu a voz de Eli com a voz de Deus. Quais são as vozes que têm confundido você? Quais são as vozes que estão trazendo confusão na sua mente?
Quando Deus fala claramente ao nosso coração, ainda que seja numa voz suave e baixa, o nosso coração se aquieta, porque está abatida, ó minha alma. Pastor, você não sabe o que está acontecendo dentro de mim. Eu não sei. Mas Deus sabe. Hoje Ele vai ajustar a sua vida de dentro para fora. Sabe por quê? Tem coisa em sua vida que você esconde com um sorriso. Eu imagino Elias saindo do confronto como alguém vencedor. Os inimigos de Deus foram derrotados e ele recebe uma palavra. E aquela palavra de Jezabel fez com que seu coração entrasse em desespero. E esse desespero tomou conta do seu coração. E ele havia se esquecido quem era Deus. Hoje Deus vai se apresentar para você novamente. Ei, hoje Deus vai se apresentar para você novamente. Quando Deus nos chama pelo nome, é que Ele quer se fazer ser conhecido novamente em nossa vida. Quando Ele chama pelo nome, não é porque Ele não nos conhece, é porque você precisa conhecê-lo novamente. Alguns de vocês precisam conhecer. Samuel não conhecia ainda o Senhor e não conseguia identificar a voz dele. Mas hoje você vai ouvir claramente o teu Pai direcionando a sua vida. Sabe o que o Espírito Santo está me dizendo? Que tem pessoas que chegaram aqui hoje angustiadas, porque tem orado por situações e tem pensado dentro de si que Deus não está respondendo, porque nada mudou, nada continua do mesmo jeito, tudo continua do mesmo jeito, nada mudou, nada transformou. Ei, eu quero dizer para você que é no silêncio que Deus responde. Nós falamos com pessoas na frente da igreja. Há momento em nossa vida que não adianta falar muito. Precisa dobrar o joelho e esperar Deus operar o milagre. Algumas vezes Ele age no silêncio. Ele sabe quem são os seus, e aquele que são seus, Ele chama pelo nome. Sai, o que é que você está fazendo aqui, Elias? Aqui não é lugar que eu te estabeleci. Eu tenho grandes planos para a sua vida. Ei, isso não se estende somente para a vida de Elias. Ei, Deus tem grandes coisas para a sua vida, mas hoje Ele fala com você no silêncio. Começa a falar com Deus. Elias apresentou as queixas dele. Elias se sentiu sozinho. Elias se sentiu incapaz. Até ouvir a voz suave que trouxe paz ao seu coração. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Chorebalaba, churicanto, orebalaba, só. Oh Espírito Santo, queremos ouvir a sua voz falando profundo ao nosso coração. E não importa como essa pessoa chegou aqui, não importa como essa pessoa está, Pai, nos ouvindo nessa noite,
Alguns disseram por esses dias: Deus não responde, Deus não responde. Nós imaginamos a dor da família do apóstolo Edilson, do lado de fora do hospital regional, a sua filha gritando: Pai, reage, Pai, reage. E tudo em silêncio. Mas, Pai, o Senhor tem o tempo certo para agir, e quando a sua mão se levanta em nosso favor, não há ninguém que possa impedir essa poderosa mão de se mover sobre as nossas vidas e tocar nos lugares aonde eu não posso tocar, e mexer nos lugares que eu não posso mexer. Pai, nós clamamos pela tua presença, Deus. Queremos ouvir a sua voz no silêncio. Queremos ouvir a sua voz no silêncio, Deus. É na intimidade que o Senhor fala ao nosso coração. É na intimidade que o Senhor revela os segredos escondidos. É só para aqueles que são íntimos, é só para aqueles que são próximos. Hoje decidimos a nos aproximar da tua presença, a ouvir a sua voz, a tua doce voz nos orientando, a tua voz acalmando a tempestade que está dentro de nós. Nós hoje decidimos, Pai, ouvir a sua voz no silêncio. Dá-nos ouvidos espirituais para que possamos ouvir. Até no silêncio o Senhor fala, até no silêncio o Senhor fala. É na voz baixa. Ei, Deus, queremos ouvir o Senhor falar ao nosso coração. Queremos ouvir a tua voz acalmar essa tempestade que está dentro do nosso ser. Vem, Senhor.